desculpe, ou melhor, a classificação para determinar se um local tem alto ou baixo desenvolvimento humano, esse índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano. Então, essa classificação é feita da seguinte maneira: de 0 a 0,550, desenvolvimento humano baixo. De 0,50 a 0,699, o desenvolvimento humano médio. De 0,700 a 0,799, desenvolvimento humano alto. E de 0,800 a 1, desenvolvimento humano muito elevado. Para vocês terem uma ideia como os países estão dentro desse índice de desenvolvimento humano, o primeiro país, de acordo com esse índice, é a Noruega, que tem um índice de 0,944. Segundo, a Austrália, 0,935. Terceiro, Suíça, 0,930. Quarto, Dinamarca, 0,923. Quinto, Países Baixos, 0,922. Em sexto, a Alemanha, com 0,916. Sétimo, a Irlanda, 0,916 também. Oitavo, Estados Unidos, com 0,915. Nono, o Canadá, com 0,913. Décimo, Nova Zelândia, com 0,913. O Brasil vem em 75º lugar, com 0,755. Apesar de ser um instrumento muito utilizado e reconhecido internacionalmente, o IDH apresenta limitantes metodológicos, pois ele se aplica à população em nível nacional. Porém, as realidades de cada região dos países não são retratadas, e é possível não ser visualizada a realidade em menor proporção ou regional. Apesar de identificar os níveis de qualidade de vida como uma percepção do indivíduo, não apresentando o que ocorre em um contexto mais global, a análise objetiva é importante para determinar uma melhor intervenção em áreas que necessitam de um melhor desenvolvimento, como saúde e ações sociais, direcionando uma melhoria para um determinado grupo. A esfera de percepção objetiva, ela é importante em dois aspectos: como um instrumento de avaliação das condições de vida de um grupo ou população, indicando principalmente as áreas de carência de serviços, e por fornecer uma base de grupos com relação às características socioeconômicas em que estão inseridos. Já a percepção subjetiva da qualidade de vida, em primeiro momento, trabalha com ações individuais diante da vida do próprio sujeito, como a expectativa de seus próprios níveis de qualidade de vida. Por percepção subjetiva, se compreende o estilo de vida do sujeito, caracterizado pelos hábitos aprendidos e adotados durante a vida, que tem relação com realidade social, ambiental e familiar. Desse modo, as ações que refletem na vida desse indivíduo, como os valores e as oportunidades, devem estar relacionados ao bem-estar do sujeito, como o controle do estresse, a nutrição, a prática de atividades físicas regulares, os cuidados com a saúde e o convívio social. Essa percepção, ela está relacionada a três questões: o bem-estar dentro das experiências individuais, a presença de aspectos positivos na vida do indivíduo, não apenas os aspectos negativos, e uma medida global, não somente um único aspecto da vida. Além disso, essa percepção relaciona-se com os valores não materiais, como o amor, felicidade, inserção social e realização social.
Como é uma percepção subjetiva, é preciso levar em consideração as possibilidades de uma conceituação e valorização individual de muitas variáveis, não possíveis de mensuração. E isso irá refletir no cotidiano do sujeito. Ainda, essa percepção subjetiva pode estar relacionada à felicidade, à satisfação e ao estado de espírito, entre outras. De uma forma geral, vai criar a perspectiva de como os sujeitos avaliam suas vidas, ou seja, se as pessoas experimentam suas vidas positivamente. Assim, a esfera subjetiva está muitas vezes atrelada à ideia de felicidade. Por conseguinte, a felicidade está ligada a questões externas, não como algo subjetivo, mas uma qualidade desejada. Um segundo ponto está relacionado à forma como as pessoas avaliam os termos positivos da vida. E uma terceira categoria considera a percepção positiva se sobrepondo a uma percepção negativa de satisfação da vida. Com isso, o ambiente e a cultura que o sujeito incorpora e as condições de desenvolvimento possíveis do sujeito são muito importantes para a formação da esfera de percepção subjetiva, que envolve sentimentos e valores de juízo, direcionando as diversas possibilidades de ações na sociedade, dentre elas a percepção e o julgamento de sua vida, que estão atrelados a expectativas e ao entendimento de bem-estar do grupo ou da sociedade em que ele está inserido, em que o indivíduo está inserido. Cada sociedade irá determinar, por meio de sua cultura, quais são seus padrões de vida e assim direcionar as expectativas e os níveis de satisfação dos indivíduos que a compõem. E isso refletirá sobre o que é ou não é uma boa qualidade de vida, como o grau de satisfação pelas realizações dos indivíduos ou acesso a bens de consumo. Isso pode variar de acordo com a sociedade e os valores pessoais. Um exemplo de como a cultura interfere nas escolhas pessoais e repercutirá na percepção subjetiva de uma população são as medidas tomadas pela Suécia. A Suécia, que em 2014 recusou ser uma das candidatas a receber as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 2022, pois os seus representantes no governo tinham outras prioridades para investir os recursos provenientes dos impostos. Vejam, responsabilidade. Então, o país tinha outras prioridades para investir os recursos oriundos dos impostos. Então, justificaram, não é possível conciliar um projeto de sediar os Jogos Olímpicos com as prioridades de Estocolmo em termos de habitação, desenvolvimento e providência social. Pelo fato de a percepção subjetiva ser mais complexa, as expectativas e os gostos dos indivíduos irão variar de acordo com a sua classe social. Essa perspectiva influenciará de forma direta a sua percepção individual a respeito da vida. Além das divisões de classes sociais, questões como diferenças culturais, separadas pela história ou grupos étnicos, fazem com que o tipo de percepção também se altere. Conseguir quantificar ou mensurar as variáveis da esfera de percepção subjetiva da qualidade é complexo, pois ela é composta de uma multiculturalidade e compreender essa realidade apresenta muita dificuldade. Os instrumentos da esfera de percepção objetiva apresentam uma maior facilidade para serem aplicados, porém,
excluem as diversas faces da cultura de uma sociedade, colocando em dúvida os resultados e os índices obtidos. Os indicadores de natureza subjetiva respondem como pessoas sentem ou o que pensam das suas vidas, ou como percebem o valor dos componentes materiais reconhecidos como base social da qualidade de vida. Só é possível falar e compreender a qualidade de vida tendo como ponto inicial a percepção do indivíduo sobre a sua própria vida. Mesmo que a variável seja constituída de uma percepção, isto é, uma visão subjetiva de um indivíduo, ela caracteriza a sua realidade histórica, econômica e de saúde. E isso é construído em relação à carga cultural, a qual é derivada das relações do homem com os bens materiais que exercem algum tipo de interferência em sua vida. Logo, a esfera subjetiva é válida e de extrema importância para as discussões e o entendimento a respeito da qualidade de vida. Vejamos então qual é a relação entre ambas as percepções. Veremos agora a relação entre as esferas das percepções objetiva e subjetiva para o entendimento da qualidade de vida. A qualidade de vida é um campo de conhecimento que envolve diversas áreas de conhecimento, denotando várias formas de ser abordada. Por isso é preciso compreender como as esferas objetiva e subjetiva relacionam-se entre si para a construção de uma percepção mais completa da qualidade de vida de um sujeito ou da população. Há dois tipos de perspectivas, uma objetiva e outra subjetiva. E ambas não podem ser mensuradas de maneira segregada, pois elas se complementam, formando assim o conhecimento da qualidade de vida. Contudo, se faz necessário saber quais são as diferenças entre essas duas esferas de percepção, pois essa divisão se apresenta de maneira muito sutil. A questão é que qualidade de vida lida com inúmeros fatores que afetam a vida do sujeito. E esses fatores estão relacionados entre si. Pelo fator de ocorrer essa interdependência entre os fatores que compõem as esferas objetiva e subjetiva, é difícil definir em qual esfera determinado fator se encaixa, ou seja, as relações são inevitáveis por causa da influência entre as esferas de percepção. A relação confusa entre essas esferas pode estar relacionada ao conceito de qualidade ambiental, que é constituído, esse conceito, que é constituído por um conjunto de juízos de valores relacionados ao estado ou às condições que o ambiente proporciona, ou seja, a forma como o ambiente influencia a qualidade de vida dos sujeitos. O ambiente, então, irá refletir o contexto social em que o sujeito está inserido, sendo um determinante para as suas possibilidades de desejos, necessidades e realizações. Perante essa reflexão, a posição que o sujeito ocupa na sociedade, seus hábitos e seu comportamento serão delimitados pela hierarquia social. O que os sujeitos de determinado grupo consomem e utilizam, além de seus bens, diferenciarão as estruturas sociais. E para assumir as características simbólicas de determinado grupo, o indivíduo precisa ter as condições que lhe permitam realizar esses desejos. Essa diferenciação
entre as classes ou estruturas sociais, irá reproduzir diversas possibilidades e expectativas de realizações para a obtenção de bem-estar e conforto na sociedade. Isso se deve porque os indivíduos que integram cada camada social têm objetivos e necessidades diferentes, as quais são exteriorizadas no estilo de vida, construção histórico-social do sujeito que influencia seus hábitos. O estilo de vida é representado por um conjunto de ações que repercutirá em atitudes, valores e oportunidades na vida de um indivíduo. Essas ações mostrarão a carga cultural do sujeito, interferindo em seu cotidiano. Também estão ligadas às possibilidades de escolhas e adoções ou não de práticas em seu dia a dia. Como as estruturas ou classes sociais apresentam diferentes padrões de forma de consumo em matérias, é possível determinar que nem todos têm as mesmas oportunidades de escolhas, dependendo de uma série de situações para se ter a chance de ações na vida, que estão atreladas a características socioeconômicas, de subsistência, saneamento, dentre outras. As condições monetárias e de manutenção da subsistência de alguns indivíduos são melhores que a de outros. Assim, os indivíduos com melhores condições monetárias e de subsistência terão uma possibilidade maior de escolhas em relação às suas ações para a adoção de um estilo de vida. Essas possibilidades são desenvolvidas de acordo com o modo de vida das pessoas, que irá permitir fazer escolhas que direcionem o seu estilo de vida. Na sociedade contemporânea, a escolha por um estilo de vida saudável é um fator determinante para as situações de saúde e de vida do indivíduo. Porém, muitas vezes essa escolha não é possível por causa de problemas nas condições socioeconômicas. Alguns fatores, como nutrição adequada, horas de descanso, acesso ao sistema de saúde, práticas de atividade física, não são possíveis ou acessíveis a todas as pessoas em decorrência das condições de vida que possam possibilitar tais ações. Almeida e Minayo discorrem que em sociedades divididas em classes, os padrões de bem-estar vêm das classes superiores, que são as possuidoras de grande parcela da economia e têm acesso às inovações tecnológicas, estabelecendo uma percepção positiva sobre a vida ou o que seria um nível adequado de qualidade de vida. Pelo processo de transmissão cultural, a sociedade atual cria os padrões de qualidade e estilo de vida que devem ser seguidos, de uma forma consciente ou não. E isso é absorvido e incorporado pelo sujeito, construindo assim a sua percepção e expectativa sobre a sua própria vida. Mesmo se tratando de uma visão mais individual ou da percepção individual, a qualidade de vida não é apenas uma questão individualista, mas tem influência na sociedade em sentido amplo, pois está ligada às condições de sobrevivência e confortos dos sujeitos. Desse modo, o fenômeno da qualidade de vida passa a exprimir a ideia de uma questão social. E isso remete a ações adotadas pelo Estado, as quais se estendem a adoções do sujeito, com a finalidade de realizar práticas saudáveis.
Não é possível entender ou conceber uma qualidade de vida não atrelada a uma política de Estado, ou mesmo do mercado econômico, uma vez que seria uma visão mínima sobre o conceito. Muitas vezes, o emprego dessa temática remete a uma atenção a determinada demanda de mercado ou de produtos específicos e promessas políticas, principalmente em períodos e em épocas eleitorais. Assim, tem-se a ideia de que a qualidade de vida está atrelada a determinado produto ou determinado acesso a uma ação política ou programa político. O Estado, então, assume a ideia mínima de responsabilidade, em que somente ele tem de ofertar as condições ou a melhoria em determinados setores de serviços para a população, como saúde, transporte e educação, melhorando assim a qualidade de vida. Essas ações, porém, têm de possibilitar que os indivíduos adquiram e incorporem estilos de vida mais saudáveis. Ter uma boa expectativa de qualidade de vida dependerá de quais possibilidades o sujeito tem para satisfazer as suas necessidades fundamentais. E isso está relacionado com a capacidade de realização do indivíduo, o qual depende das oportunidades reais para que as ações ocorram. Em outras palavras, o sujeito deve ser o principal ator social, isto é, alguém que atua e que age na sociedade. A construção de uma boa ou má percepção de qualidade de vida está ligada à percepção relativa à qualidade do ambiente em que o indivíduo se encontra e ao oferecimento de oportunidades e condições para a realização de satisfação das necessidades básicas, as quais a própria sociedade estipula como essenciais. Essas supostas necessidades, o sujeito incorpora ou não como uma verdade para a sua própria vida. Um sujeito, para considerar que está vivendo com qualidade de vida, provavelmente consegue realizar as expectativas criadas pela sociedade em que ele vive e pelas escolhas determinadas em consonância com as possibilidades que o sistema social lhe proporcionou. Assim, a percepção de diferentes níveis de qualidade de vida irá se tornar ampla, o que não pode ser determinado por uma análise global e homogênea. Convém mencionar que os indicadores objetivos são determinantes para traçar o perfil de grupos sociais e são muito utilizados com a finalidade de determinar ações necessárias em uma área deficiente. Todavia, indicadores objetivos não refletirão a percepção dos indivíduos como os principais beneficiários para a incorporação dessa melhoria de qualidade de vida. A percepção da qualidade de vida, boa ou ruim, vai depender da compreensão do sujeito em relação ao ambiente em que ele está inserido, juntamente com as ações que realiza para a manutenção de suas necessidades e expectativas. Bom, o que nós gostaríamos de trazer para vocês hoje era isso. Na próxima aula, nós trataremos da educação física e qualidade de vida e o esporte e qualidade de vida. Eu desejo a vocês uma excelente semana, que tenham bons estudos e até a semana que vem. Um forte abraço a todos.